Tá bom. Boa noite, oficialmente, para todos vocês. Lembrando que estamos aqui no Instagram, aqui no Facebook e estamos gravando esse vídeo para depois colocar no YouTube, né? É um prazer estar com vocês mais uma noite, onde nós vamos continuar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Essa é uma maneira de nos aproximar, de estar juntos nesses dias, e também é uma maneira de nos conhecer mais, para que, de alguma forma, a experiência que temos vivido, ou melhor, as experiências que temos vivido com Deus, possam, de alguma forma, edificar a vida de vocês. Tá bom? Essa é a nossa oração, essa é a nossa esperança. Eu quero lembrá-lo que você depois encontra todos os episódios, né, da novela no YouTube. E você pode usá-los, né, para abençoar alguma vida, para ministrar na vida de alguém, porque acredito que algumas experiências elas são muito fortes e através das quais Deus nos ensinou algo. Aquilo que Deus nos ensinou, Deus vai ensinar também para vocês, acredito, e para outras pessoas. Tá bom? Bom, hoje vamos continuar sobre aquela que é a história da nossa vida na área da adoção. Nós falamos, ontem nós não tivemos a nossa live, né, por um acidente, perdi um pedaço de dedo, mas nós encerramos, né, a nossa live falando um pouquinho sobre a experiência do Dani. Eu acho que nós vamos retomar, né, essa experiência falando de alguns detalhes e principalmente falamos sobre um gigante que nós enfrentamos logo depois do ano de casamento, que é aquele da esterilidade, né? E nós temos visto como, de alguma forma, Deus tem trabalhado na nossa vida, em nosso favor, para que nós pudéssemos tomar algumas escolhas em favor da missão, em favor daquela que é a vontade dele para a nossa vida. Nós acreditamos nisso, né? Que tudo coopera ao bem daqueles que amam ao Senhor. Aí eu vou deixar, né, como a outra vez a Teresa mais falar, eu vou atrapalhar ela de vez em quando, mas eu vou começar essa noite e depois eu vou passar, né, a bola para ela. Quero lembrá-los, né, que no último episódio, né, que nós tivemos, contamos a vocês que nós fizemos a inscrição. Vamos começar daqui hoje, né, da inscrição, porque nós pulamos um pedaço bom, né, nós logo chegamos no Daniel, 9 meses depois da inscrição. Mas esses 9 meses de gravidez sonhada, 9 meses desde, igual a Teresa falou, né, nós fizemos a inscrição até o dia que chegou Daniel, aconteceram muitas coisas, e essas coisas nós queremos contar essa noite. Eu acho que nós não vamos conseguir contar toda a história, né, dos 4 hoje. Não. Por isso nós vamos começar, vamos ver daqui a 1 hora, que é o nosso prazo estabelecido, né, onde nós chegamos, e depois vamos continuar outro dia. Bom, nós fizemos a inscrição, igual a Teresa falou, e naquela época era diferente. Hoje existe um cadastro único, né? Esse que tem um conselho, né, para as pessoas que querem adotar. Hoje existe um cadastro único de adoção, ou seja, você vai aqui no fórum, ou no fórum da sua cidade, onde você mora e está nos assistindo, e faz um cadastro, e esse cadastro ele é divulgado para o Brasil inteiro. Aí está na expertise, né, do assistente social ou da assistente social da comarca na qual você mora, para captar as adoções, né, e trazê-las para a comarca, para, na verdade, vê-la mais rápido de todo mundo e te colocar para você, trazer essa criança para cá e te colocar para você ser abençoado. Mas naquela época era diferente. Você poderia espalhar, né, os pedidos de adoção em várias comarcas. E nós pegamos o Google, né, e nós vimos em várias cidades do Brasil
e nós mandamos. Fizemos esse xerox, né? Fizemos essas cópias desse todo esse processo e o mandamos em várias comarcas. No sul do país, no norte do país, né? No centro, em todo lugar. E aí, alguns dias quase depois, né, que nós fizemos a inscrição, aliás, eu vou dizer para vocês a data certa, sabe por quê? Aconteceu um fato naqueles dias, e eu vou contar para vocês. Nos chamaram de uma cidade chamada Gurupi. Bom, nós fizemos o cadastro em setembro. Né? Nós fizemos o cadastro em setembro. Nós tivemos a aptidão como adotante liberada no dia 4 de setembro de 2007. Bom, e quando foi o mês de abril, né, nos ligaram do Tocantins. Mas quem nos ligou do Tocantins foi uma pessoa amiga. Porque naquela época também a lei era diferente e outro aspecto. Ou seja, havia o que se chama adoção direcionada. O que é adoção direcionada? A mãe da criança, né, os pais ou a família diz, olha, nós não podemos por algum motivo dar uma condição de vida boa a essa criança que vai nascer. Nós queremos dá-la em adoção e nós queremos dá-la para essa pessoa. Né? Havia essa possibilidade. Só que mesmo assim precisava ter um cadastro como adotantes pelo tribunal de origem, no nosso caso, liberado daqui do Fórum de Lavras. Isso mesmo, porque, de qualquer forma, se não passar pelo fórum, é crime. Adotar uma criança, registrar uma criança no cartório, né, como se fosse o seu filho, se ele não é seu filho, esse é crime da cadeia, além de ser algo que Deus não se agrada. Porque os filhos de Deus, eles têm que andar sempre na lei, 100%. Nós temos que ser éticos em todas as áreas. Mas naquela época havia essa possibilidade. Se você tira o cadastro, se você era apto para adotar, diante da lei, a família, a mãe da criança, os pais da criança poderiam decidir, né, entregar essa criança para um casal. Hoje a lei mudou, porque diz que se a família não sabe ou não pode criar uma criança, ela também não pode escolher, né, para quem vai essa criança. Aí a lei pega ela e a lei faz uma peneira para dar essa criança. Mas em abril, uma amiga nos ligou, ela já sabia, né, porque nós espalhamos para várias pessoas. Uma amiga nos ligou de Tocantins, cidade chamada Gurupi. Na verdade, era irmã do pastor Lincoln. Né? Através do pastor Lincoln, ela ficou sabendo. E ficou um caso lá que uma mãe queria dar essa criança. Aí o pastor Lincoln nos chamou. E você vai ver durante esses testemunhos como Deus abre as portas. Às vezes nós oramos, né? Lembra que o intuito do nosso testemunho não é aquele de fazer fofoca, né? De contar fatos, mas é de mostrar a glória de Deus, é de mostrar como Deus age, né, nas nossas vidas. E o pastor Lincoln nos ligou e falou, olha, tem uma criança, uma mãe lá em Tocantins, na cidade onde eu pastorei muitos anos, né, que quer dar a criança porque ela não pode sustentá-las. Eu sei que vocês desejam, o que vocês querem? Querem ir lá pegar essa criança? E nós, doidos, né, para adoção, falou, claro que vamos. Né? E aí nós fizemos algo, não tínhamos ainda ninguém. Né? Tínhamos só o registro, não tínhamos ainda um filho que a Teresa já tinha pulado. Né? Já contou para vocês a história do Dani. Mas isso aconteceu antes do Dani chegar. E aí o que houve? Que em abril nos chamaram e nós fomos, compramos um carrinho de bebê, compramos um monte de roupa, de mamadeira, de chupetas,
né, e todas as coisas que você faz quando está indo na maternidade, né, para ganhar neném, e fomos para Belo Horizonte, né, porque o nosso avião saía de Belo Horizonte. E aí, à noite, antes de viajar, nós fomos lá uma noite antes e fomos na casa do pastor Lincoln para dormir lá. E fomos no shopping, né, comprar mais alguma coisinha para a criança. Era um menino, né, e eu lembro que nós compramos um sapatinho, né, no shopping. E aí compramos, aí imagina a gente, né, imagina a emoção da gente, imagina como que era. Né? Aí nós voltamos depois à noite para a casa do pastor Lincoln, entramos em casa e havia um clima de luto. Nunca esqueço aquela noite. Entramos no escritório, o pastor Lincoln entrava, você entrava na casa dele, agora ele mudou, entrava na casa dele, no lado direito havia o escritório dele. Ele estava sentado atrás da mesa, nos chamou, aquela cara triste de luto. O que aconteceu? Ele chorou. Né? E aí ele disse... Deus zebra. Deus zebra. Essas palavras ele usou. Aí falou, que é isso? Que bicho é esse? Né? Aí falou, olha, infelizmente a mãe não quer mais dar essa criança. Ela voltou atrás. E aí eu imagino, né, a cabeça dele, ver a gente com aquele sapatinho voltando, né, cheio de esperança. E aí ele falou para a gente, o que você quer fazer? Aí eu falei, pastor, nós estamos aqui, né, já compramos a passagem, vamos lá ver o que acontece. Né? E aí nós fomos, aí naquela mesma noite, nós tivemos outra notícia. Né? Olha, mas tem outra mãe que quer dar. Né? A irmã do pastor nos ligou para ele, falou, tem outra mãe que quer dar, pode falar para eles vir aqui, que Deus zebra de um, mas vai dar certo de uma outra. Né? E aí nós viajamos, cheio de esperança. E nós chegamos em Palmas, né? E era quente. Gente, nós descemos no avião, aí você estava indo naquele túnel, né, que liga o avião ao aeroporto, e você via aquele monte de árvores quase dobradas, um vento fortíssimo, nós falamos, puxa vida, o que é isso? Aí nós saímos daquele túnel, e entramos, né, no aeroporto, no chão, e aquele vento era um vento quente, parecia um secador. Alguém ligou o secador contra a gente. Eu lembro que a hora que nós chegamos era 4 horas da tarde, mais ou menos, e a van tinha ido embora, porque lá em Palmas existem algumas vans que ligam, né, a cidade perto. E Gurupi fica a 200 quilômetros de Palmas, né, e a van tinha logo acabado de ir embora. Aí nós esperamos a outra van, que era depois 4 horas, e a gente estava sentado num banco de pedra, né? No meio do nada. No meio do nada, com o sol rachando, com um carrinho vazio, uma bolsa, né, cheia de roupa para a criança, esperando uma van chegar, né? E aí nós pensamos, quem sabe, né, como vai ser essa criança. Mas enfim, a van chegou e nos levou até Gurupi, né? E chegado em Gurupi, nós chegamos na casa da Leomar, né, que é a irmã do Lincoln, nós dormimos lá, e o dia depois fomos para o hospital, né, onde essa criança nasceu. Não, essa aí foi a terceira que você está falando. A segunda também não deu certo. Não deu certo? Essa tá vendo? A mulher lembra mais detalhe. A segunda não deu certo também, desistiu. Aí corremos atrás de uma terceira. Essa aí surgiu nos dias que a gente já estava lá. A Leomar levou a gente conversar direto com a mãe biológica e ela disse claramente para nós que se a gente não fosse pegar o menino, era mais um menino, ela deixaria no hospital. Era uma gravidez extraconjugal e ela realmente mostrou desinteresse total. Ela não queria nem ver esse bebê. Você quer continuar? Não, pode continuar. Aí o que acontece? Que nós esperamos os dias, ela ia fazer uma cesariana, estava marcada, nós esperamos, nós ficamos 21 dias em Gurupi.
a primeira nossa viagem, por que a primeira? Que depois vai descobrir que houve outra. Muitas outras. Muitas outras, né? Que acho que nas lives nem dá para contar. Né? Umas com a Rose, teve várias viagens. É para Gurupi, estou falando. É para Gurupi, senão eu falo também para outros lugares. É. Mas esse bebê nasceu e na hora que ele nasceu... Nós fomos para o hospital. Nós fomos para o hospital enquanto estavam fazendo a cesariana. A gente estava na maternidade, dentro no berçário mesmo. Você lembra que a Teresa tinha feito o tratamento para amamentar? Então, eu estava com os petos cheios de leite e o bebê nasceu, a mãe nem viu, levaram direto para nós. E a enfermeira queria que eu colocasse o menino no peito. A gente tirou foto e foi aquela alegria, né? Mas quando ela me pediu isso, o José falou: Teresa, eu acho melhor a gente esperar essa mulher assinar. Eu falei: não, tudo bem. Né? E foi bom, né, essa decisão. Você imagina, o menino estava já no nosso colo, né? A gente já estava com o menino no colo, cheio de esperança, cheio de alegria, né? Tinha chegado rápido demais, né? A bênção para a nossa vida. Mas essa mãe, no terceiro dia, não sei se no segundo ou no terceiro dia, não me lembro, ela desistiu de dar a criança. Na realidade, nós não sabemos depois o que foi feito, né? Porque o Giuseppe quis mesmo que a gente deleitasse essa história. Porque isso criou, né, um sofrimento no nosso coração. E a respeito disso eu queria dizer, sabe quando a gente não entende porque acontecem algumas coisas, né? E você acha se Deus está abrindo as portas, né? O primeiro criança, a mãe desistiu, a segunda criança, a mãe desistiu. Agora está no meu colo, né? Ninguém mais vai tirar. E a terceira criança não deu certo. E o que acontece? Que nessa viagem, na verdade, Deus estava preparando alguma coisa que naquele momento a gente não conseguia enxergar. Né? Deus estava abrindo as portas para a chegada do Gabriel. E a gente fez, nesses dias que permanecemos lá, um cadastro realmente pessoal, né? Pessoalmente, lá no fórum, conhecemos o juiz, conhecemos advogados e uma das advogadas, a advogada que iria fazer o processo de adoção por essa criança que depois desistiu, né? Depois Deus usou a vida dela para abençoar as nossas vidas na chegada também do Gabriel. Aí você quer contar a questão da Greta também, né? Depois. Da Greta também. Aí a gente não entende. Às vezes você está naquele sofrimento todo e você fala: puxa vida, mas eu só entrei nas portas que Deus foi abrindo. E na verdade, Deus estava abrindo aquelas portas, né? Porque foi uma preparação. Só que aquilo doeu demais na época, né? Eu só lembrando, né? Você falou o que o Bispo Flávio compartilhou com a gente esses dias, né? Daquele menino que morreu, né? Lembra que ele falou com a gente? O menino morreu daquela mulher, né? Que não podia ter filhos. Aí Eliseu orou, ela teve um filho. E depois de 10 anos esse menino morreu. A mulher não entendeu nada. Uai, Deus me deu, né? Por que morreu agora? E aí, depois Deus ressuscitou, e você pergunta: o que é tudo isso? E aí nós escutamos a história que essa mulher iria passar alguns anos longe, né, de onde ela estava por causa de uma fome muito grande. E quando ela voltou, o rei da atualidade, ele estava escutando a história, né, dessa mulher, desse milagre, e Deus fez. Isso que você pode assistir, né, na nossa gravação, essa pregação, porque como Deus ele enxerga, ele faz acontecer coisas para bênçãos maiores. Mas na hora é difícil. Nós tivemos que pegar aquele menino e entregar nas mãos de novo das enfermeiras, né? Foi um pedaço de coração arrancado. E aí começou
a nossa peregrinação em Gurupi. Aí naqueles 21 dias, a gente ficava a Leomar trabalhava e nós ficávamos o dia inteiro em casa. E era o período, porque eu vi aqui na internet, porque era o período que a Isabela Nardoni, não sei se você lembra daquela menina que o pai e a madrasta mataram, né? Aí era o período no qual essa menina foi morta, né? Foi em março, na verdade, de 2008. E aí o dia inteiro nós assistíamos as notícias dessa menina, o jornal só falava disso, só falava disso, só falava disso, né? E de noite a Leomar voltava do trabalho e a gente, em cima da Leomar, para a gente rodar nas casas aí do povo, perguntar, né, se a gente conhecia de alguém que estava com esse desejo de adoção, e nada, e nada, e nada. E todas as portas se fechavam, e a gente iria na igreja, fazia campanha de oração, aí a gente ia pregar numa igreja, e todo mundo nos conheceu, né? Engraçado, todo lugar que a gente vai, todo mundo nos conhece rapidinho, né? A gente logo se torna famoso, né? E aí, numa dessas idas nas igrejas, aconteceu um negócio muito esquisito, né? Eu vou dizer a vocês agora uma heresia, né? Porque essa é heresia, não tem na Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia. Mas é uma nossa experiência. As experiências pessoais, elas não fazem doutrina. Mas eu queria contar para vocês o que aconteceu com a gente. Nós, numa dessas idas, nós conhecemos um casal lá em Gurupi. E ele era dentista. E ele tinha adotado 2 crianças. Um casal. E ele contou para nós a experiência de adoção dele nesses dias. E ele falou para mim, olha, eu tive uma experiência muito forte com Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu gostaria de orar para vocês. Ele falou, antes de eu adotar, alguém me procurou e falou, olha, eu quero orar com você. Eu quero transferir a você uma unção, chamada unção da adoção. Existe isso na Bíblia? Não existe. Mas ele falou, eu vou orar para vocês. E diz que quando ele recebeu essa oração desse cara aí, logo depois ele adotou esse casal. E ele diz que depois disso ele orou para várias pessoas. E essas pessoas, muitas pessoas pelas quais ele orou, adotaram também várias crianças. E ele falou, olha, eu vou fazer a mesma oração que fizeram comigo, vou fazer com vocês. Vou transferir para vocês a unção da adoção. Aí eu falei, bobagem esse negócio. Né? A gente vem de uma criação doutrinal muito forte, que não sai da Bíblia, né? E está lá, baseada na Bíblia. Mas algumas experiências são maiores para a nossa vida. Repito, mas essa é a nossa experiência. E aí o cara orou para nós. Ele orou, Senhor, eu quero derramar sobre esse casal uma unção de adoção. E aí você conhece hoje a nossa história, né, o futuro, e você vê que isso aconteceu na nossa vida. Mas não só. Né, temos orado durante esses vários anos por muitos casais com o mesmo desejo. E a Aline, uma das testemunhas, né, nossa, que trabalha no fórum, adoção não é coisa fácil. Né? Tem muita gente que está em fila, na lista de adoção há muitos anos. Um pouco porque essas pessoas acham que criança é mercadoria. Aí eles querem escolher. Eu quero uma criança menina, recém-nascida, cabelo loiro, olho azul, aí faz aquele detalhe. Aí fica na lista na vida inteira. Ele não quer um filho, ele quer uma boneca. Né? Aí, infelizmente, o conselho que eu dou para essas pessoas é: pode ficar esperando. Porque é Deus que escolhe quem vai mandar para a gente, não é a gente. Mas mesmo tendo gente disposta a aceitar, né, outras condições, muitas vezes a lista é muito grande. Tanto que o povo fala para nós, qual peixe vocês têm no fórum aí que consegue tão rápido? Né? O nosso peixe é muito grande. Né? Chama Jesus Cristo de Nazaré.
né? Na verdade, não é um peixe, é um pescador, né? Aquele que tem o poder de dar o peixe para a gente. Bom, o Camelo falou aqui que está travando, mas não preocupem, você pode assistir a história toda depois, né, no YouTube. Agora, esse casal orou para nós, esse irmão orou para nós, e nós fomos embora de Gurupi, depois de 21 dias que nós estávamos lá, com o mesmo carrinho, com o mesmo bebê conforto, com as mesmas chupetas, com as mesmas mamadeiras, todas novinhas, sem usar nem uma vez. E lembra que a Teresa tinha falado com vocês que quando ela saiu do fórum, que teve a aptidão, né, de adoção, ela voltou para casa e mandou fazer o quarto dos meninos, mandou fabricar o berço, os armários, e nós já tínhamos tudo montado. Aí eu lembro, nós entramos em casa, que ele abriu, né, 2008, e ela passou naquele quarto, trancou o quarto e disse: nunca mais eu quero ver esse quarto aí, nunca mais eu quero entrar neste lugar. Como a nossa alma muitas vezes, né, sangra. E quando nós sangramos muitas vezes, essa é a nossa reação, né, de nunca mais. Mas eu sei que falar nunca mais é normal. Mas eu também sei que o nunca mais não existe para Deus. Porque Deus é o Deus do impossível. Aí nós voltamos em casa, né, decepcionados, voltamos em casa abalados, voltamos em casa triste, voltamos em casa sem esperança, mas na verdade Deus estava trabalhando. Nós acreditamos num Deus que está atrás da história. E mesmo se nós não entendemos, Ele trabalha em nosso favor. Tanto que depois, isso foi em abril, né, no finalzinho de abril, que nós voltamos, aliás, já era o começo de maio, né, porque nós fomos lá no dia 18 de abril, que morreu a menina, e aí nós ficamos 21 dias lá. Já no comecinho de maio, né, nós voltamos e vivemos essa experiência de entrar em casa, trancar o quarto e ficar chorando. E aquele mês de maio foi o pior dia das mães que eu vivi até hoje. Porque a decepção é grande, né, machuca. Nós sabemos, né, o que passa no coração de muitas pessoas que sonham com esse dia tão esperado. Mas alguns dias depois, né, dia 2 de junho, nós recebemos aquela ligação, né? E aquela ligação abriu as portas, né, para que o Daniel chegasse em casa. E nós já contamos, né? Não é preciso nessa mensagem contar de novo o que Deus tem feito de uma forma extraordinária, milagrosa, né? Dessa forma muito bonita. Ele tem feito o Dani chegar na nossa casa de uma forma extraordinária. Eu acho que dá para contar a chegada do Gabriel hoje. Só. Vamos ver o que vai dar. Depois tem da Lavinha, depois da Greta. E da Greta. Então, e a partir desses dias... A gente ficou bobo. Mais ainda, né? Quando fui no final do ano... Dia 10 de novembro. Em novembro. Dia 10. Dia 10 de novembro nós começamos uma campanha na igreja. A gente estava lá na igreja descendo a rodoviária. Olha por que nós falamos as datas. Porque Deus trabalha com detalhe. Você vai aprender isso na sua vida. Que Deus trabalha com detalhe. Deus é um Deus de detalhe. Às vezes você olha a Bíblia e, por exemplo, você vê aquele livro, né, chamado As Crônicas ou outros, né, onde você vê os números, né, onde você vê só genealogia, só nome. Mas por quê? Porque Deus se importa com os mínimos detalhes da tua vida. Aí, dia 10 de novembro, o que aconteceu? Dia 10 de novembro se deu início a uma campanha na nossa igreja. E era você entregar alguma coisa para Deus e em troca você receber alguma coisa de Deus. E naquele dia eu disse ao Senhor,
que até o final daquele ano eu queria mais um bebê. E nós tínhamos o Daniel, né, bem pequeno. O Daniel estava com fevereiro a novembro, com 7 meses de vida. Não, estava com 9 meses. Fevereiro? Março, abril, maio. 7 meses. 7 meses. E era loucura, né? Falar uma coisa dessa. Mas eu só compartilhei com o José. E orei. Orei sobre isso e esperei em Deus. E quando fui na segunda semana de dezembro, nós viajamos para Cabo Frio. Os meus pais estavam aqui, tinham vindo conhecer o Daniel. Nós fomos para Cabo Frio e eu tive um sonho. Deus me mostrava um bebê nesse sonho. Tinha uma enfermeira entregando um menino no meu colo. E eu, nesse sonho, falei para essa mulher, olha, mas eu tenho um bebê tão pequeno, e ele é menino, eu queria tanto uma menina agora. E ele me olhou e falou para mim, esse é o menino que Deus está mandando para você. E no sonho, ele era a cara do José. Era desse jeitinho aqui. Não, esse aqui já é grande. Já é um pouquinho grande, né? Um pouquinho. Olha aqui que lindo, Depois gente. eu mostro uma foto de quando o Gabriel chegou. Olha que lindo. Pode falar. E o Gabriel tem uma história bem complicadinha, né? Não é bom falar os detalhes aqui. Tá gritando lá. Vem aqui pra você ver e mostrar para o povo aí. Daniel já se mostrou. A gente acha que eles não escutam, né? Eles escutam tudo o que eles sabem tudo que a gente passa. Vem aqui, dá um oi. Aqui o Biel. Esse é a segunda bênção. Tá vendo o fruto da quarentena aqui? Deus trouxe para olha o cabelo. Nós. Aí, mostra aqui, filho, pra você ver. Isso, esse aqui é o Biel. Não é? Pronto. Tá bom. Pode ir lá. Aí, eu tive esse sonho, nós voltamos para casa. E na semana antes do Natal, ligaram lá do Tocantins. De onde? De Gurupi. Nos ligaram de Gurupi, onde no mês de abril do mesmo ano, nós passamos talvez os 21 dias piores da nossa vida. 21 dias de angústia, 21 dias de busca, 21 dias de choro, 21 dias de insegurança. Foi muito triste. Mas eles nos ligaram de Gurupi. Mas só que dessa vez, não nos ligou alguém. Nos ligou o fórum. Na verdade, eles ligaram e eu atendi o telefonema. Quem me ligou era a assistente social, ela só perguntou meu nome e passou para a sala do juiz. Quem conversou comigo foi o juiz. E ele me falou que o nosso bebê tinha chegado. Que a gente estava em primeiro lugar da lista e que tinha um menino recém-nascido no hospital aguardando uma família adotiva. E isso, para mim, que eu estava querendo e estava crendo que Deus estava fazendo, Deus já tinha me mostrado em sonho o rosto do Gabriel. Para mim era confirmação 100%, mas eu falei no outro episódio que a gente precisa concordar como casal. Aí eu respondi para ele que eu iria conversar com meu marido e eu iria dar um retorno. E eu conversei com o José e ele me colocou um monte de dificuldade na frente. Ele disse que a gente não tinha dinheiro para fazer essa viagem, que a viagem era muito longa, que não tinha como ele dirigir a viagem inteira e mais coisas. E aí eu falei, tá bom, eu vou continuar orando. O Daniel era muito pequeno. Que o Daniel era muito pequeno, né? Bom, várias coisas, né? Colocou na minha frente. Aí eu falei, uai, amor, agora você sabe como, que rapidez tem a saída de um recém-nascido, né?
E ele sabia, né, que eu tinha pedido para Deus, sabia do sonho, e agora Deus estava confirmando com o acontecimento. Mas eu liguei de volta e falei com a assistente social que a gente ia pegar um tempo para refletir e depois tomar uma decisão. Aí o fórum entrou em recesso, né? Porque era final de ano. E eu não esperava, sinceramente, que eles fossem retornar para nós, porque eles tinham uma certa urgência para entregar ele, e o recesso é longo, mas quando é Deus que faz, e isso eu quero falar, né, para qualquer coisa, né? Se você está esperando uma gravidez biológica, se você está fazendo um tratamento, se você está esperando uma adoção, uma resposta qualquer, quando né? é Deus que faz, as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. E as portas que Deus fecha, ninguém pode abrir. Então eu falei para Deus, Senhor, me ajuda, eu sei que isso vem de Ti, mas agora eu preciso procurar descansar, porque há muitos dias na minha frente para mim aguardar isso, porque esses são emoções muito fortes, né? Que a gente não consegue segurar humanamente falando. Eu sou Deus para acalmar os nossos corações. Aí eu falei, eu vou esperar. Acabou o recesso, no outro dia o fórum ligou. E eles não conseguiram falar no nosso telefone de casa. A gente achou lá na Bina o número do fórum, ligaram para o celular do Giuseppe, ligaram lá para a Jaque, no número da casa da Jaque. Eles correram, a benção, ela corre atrás da gente. A Bíblia diz isso. Você pode ficar despreocupado. A Bíblia diz isso. Que a bênção corre atrás e alcança aqueles que estão com Deus. Então, aí o que aconteceu? Aí ele me falou mais uma coisa, esse aqui eu posso falar. Falou, Tereza, não, a benção, é uma outra... Você colocou um outro impedimento na frente. Esse impedimento eu posso falar. Sim. E ele falou para mim, nós ficamos 21 dias longe da igreja no mês de março. Nós não podemos ficar, nós não podemos viajar, nós não temos tempo para isso. Eu falei, tudo bem, eu creio que Deus vai cuidar de tudo. Aí ele disse para mim, então vamos lá. Nós não temos dinheiro para pagar advogado. Eu falei, tudo bem. Aí eu liguei pro fórum pedindo um advogado, como que fala? Do Estado, né? Estado. E tive alguns probleminhas lá para entrar em contato e tal. Aí eu liguei para a advogada que ia fazer o nosso processo quando a gente tinha ido, né, em março. E eu perguntei para ela. Falei para ela como que seria, né, esse procedimento, esse processo para mim entrar em contato e começar a fazer para a gente contratar. Aí passaram-se uns 2 dias e ela ficou, a Leiliane, ficou para analisar a situação e me dar um retorno. E ela me retornou falando, Tereza, Deus me disse de fazer o seu processo e eu vou dá-lo de presente para vocês. Vocês podem vir que eu vou fazer tudo para vocês e não vou cobrar nada. Aí eu falei, tudo bem, Leiliane, então eu te agradeço e tal, vou conversar com o José. Eu conversei com ele e ele falou para mim, e como que a gente vai? A gente não conhece, não sabe, é muito caro e não sei o quê. Aí eu falei, não. Se você não aguenta viajar tanto, nessa época eu ainda não dirigia na rodovia. E eu falei, vamos ligar pro pastor Renato. Não, mas ele tá trabalhando e tal. Eu falei, José, não, você já tem, né? Tenta. Aí ele ligou e o pastor Renato falou, claro que eu vou, pastor. Eu levo o senhor, eu dirijo pro senhor, não tem problema nenhum. E eles me asseguraram que eles iam entregar esse bebê para nós de um dia para o outro. Agora, também, né? Depois da experiência de Gurupi, de falar para acontecer é diferente, né? Mas aí, quando ele viu mais uma porta aberta nesse sentido, aí ele falou, nós vamos.
E nós fomos. Aí nós saímos daqui... Uma segunda-feira, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Aí quando foi meia-noite... Nós chegamos em Gurupi. Aí entre mil desafios, né, chegando na cidade. Muitas lutas, não é fácil assim não. O diabo não fica quietinho não, pelo menos um pouco de incômodo ele tem que dar. Entrando na cidade, nós furamos o pneu. Aí tivemos que tirar todas as malas do carro, trocou o pneu, aí tudo bem, volta as malas, lembra, pastor Renato? Aí fizemos 100 metros, tinha uma depressão, né, que é aquele quebra-mola ao contrário. Aí já estava cansado demais, né? Aí eu estava andando, não via esse negócio, aí bateu a copa do motor nessa depressão aí quebrou a copa do motor e saiu todo o óleo. E o pastor Renato começou a entrar em pânico e começou a falar, para pastor, para, desliga o carro. E ele, não, fica tranquilo, a gente está chegando. Não podemos esperar, para. A gente chegou na porta da casa da Leomar, tivemos que empurrar o carro para dentro. Não tinha mais óleo na copa do motor. No motor. E aí, dormimos, né, na meia-noite, 7 horas da manhã, nós estávamos no fórum. Né? Na verdade, nós chegamos lá... No Conselho Tutelar. No Conselho Tutelar. Aí, eu, o pastor, fomos buscar um mecânico, né? Fomos procurar um mecânico, na verdade, que eu achava que ia demorar esse negócio. E aí, nós fomos procurar um mecânico para consertar, né, o carro. E, por enquanto... Eu entrei no Conselho Tutelar, me apresentei, né? E eles logo me entregaram o Gabriel. Eles buscaram o Gabriel muito rápido. Era lá perto do hospital, ele estava no hospital. Ele foi deixado no hospital. E... O Gabriel tinha 3 meses. O Gabriel tinha 2 meses. 2 meses e 20 dias, né? E pesava... 3,250 kg. O peso de um recém-nascido. O Gabriel é uma situação muito delicada, né? Ele atravessou um momento muito delicado, mas... Ele estava desnutrido, ele estava todo assado. De uma maneira maravilhosa, né? E ele estava todo enrolado em... Tinha 10 camisas de adulto enrolando ele não tinha nem fralda. Me entregaram o Gabriel no colo e ele era a cara do menino que eu tinha sonhado. Então, assim, é engraçado, mas não é. Quando o Dani chegou, logo de cara, eu não tive a reação que tive com o Gabriel. Quando eu peguei o Gabriel no colo, eu comecei a chorar. Né? Deus me deu uma compaixão muito grande naquele momento. E aguardei, né, o Giuseppe chegar e nós levamos o Gabriel na hora. Assinamos a papelada. Para você ter uma ideia, o Gabriel nem tinha registro. Né? Nós fomos com o conselheiro tutelar, fomos lá no cartório, né, registrar o Gabriel. Aí nós tínhamos que inventar um sobrenome. Né? Na verdade, eles passaram o sobrenome. Passaram o sobrenome para nós, mas não era o sobrenome dele. Gabriel. Né? Mas para você ter uma ideia, né, ele nem tinha registro nenhum. Aí nós mesmo que registramos, né, o Gabriel lá no cartório para depois entrar com o processo de adoção. Lembra esse negócio? Nunca pode colocar o menino no seu nome, porque é crime. Né? Sempre tem que ser pela lei. Né? E quando Deus quer fazer, Ele faz assim. Né? Mas sempre tem que ser. Vão surgir muitas propostas do inimigo, né? Para te atrapalhar. Nada que é feito nas trevas fica escondido. E não há bênção de Deus, onde há mentira, onde há falcatrua, onde há jeitinho, não há bênção de Deus. A bênção de Deus há onde tem luz. Porque Deus é luz, Deus é verdade. Por isso, se não são feitas as coisas em todas as áreas da tua vida, debaixo da luz e da verdade, pode parecer que você foi esperto, mas antes ou depois, a conta vem para pagar. E às vezes a conta é muito cara. Né? Por isso, nunca faça nada que envolve mentira, envolve escuridão.
porque nós somos filhos da luz. Aí nós registramos o... Isso foi na terça-feira. Isso. E aí eles não liberaram a guarda na terça-feira. A gente estava em dúvida sobre a nossa viagem. Eu lembro, nós viajamos final de tarde. Eles liberaram para nós a guarda no comecinho da tarde da quarta-feira. E a gente pegou a estrada direto e viemos embora. Aí eu lembro aquela madrugada que nós paramos na frente de um... trevo. De um trevo que tinha... O José estava roncando atrás do carro. Aí estava eu e o pastor Renato. O pastor Renato estava dirigindo. E nessa época a gente... Aliás, o pastor Lincoln tinha dado para nós um navegador, lembra? Lembro. Só que não funcionou. Não funcionou, não pegava. As estradas não eram igual hoje, né? E a gente se encontrou na frente de um trevo, tinha 5 saídas. E aí o pastor Renato parou, levantou as mãos e falou: e agora, Tereza, onde que a gente vai? Não tinha nenhuma sinalização, nenhuma direção. Aí me perguntaram, né? Eu falei pra ele falou: eu não sei. Eu falei pra ele: Renato, pega esse aqui logo na direita. Falou: tá bom, vou pegar. E fui o caminho certo. Gente, para vocês entenderem, parece bem piada, né? Mas Deus tem tudo na direção. Até o caminho de volta para casa, né? E a gente chegou, graças a Deus, de volta rapidinho. Nós saímos na segunda-feira. Na quarta-feira a gente estava de volta para Lavras. Chegamos de madrugada. E tudo muito rápido. Quando Deus faz de uma maneira perfeita. Aí nós sofremos no mesmo ano, né, no ano 21 dias nessa cidade, né, sem esperar, voltamos desesperados. Agora nós fomos na mesma cidade onde nós tínhamos chorado, né, e quando Deus diz que transforma, né, a situação, Deus reverte a situação. Aí aquela que tinha sido uma situação de vergonha, Deus a transformou em uma situação de honra. Né? Deus abriu todos os caminhos. Quem foi que nos ligou? Fui assistente social, mas o juiz fez questão de conversar com a gente pelo telefone. Isso não acontece, você pode perguntar para qualquer pessoa. Isso não acontece, nenhum juiz se dá trabalho disso. Mas ele fez questão. Né? Por quê? Porque é Deus que coloca as coisas. Deus usa até as pedras quando Ele quer. E deixa eu falar uma coisa, falando de Deus usa, às vezes nós pedimos que Deus abra portas. Quase sempre, as portas que Deus abre são pessoas. Aprende isso. Aprende esse princípio. Por isso você precisa ter uma network, uma rede de amizade abençoadas. Olha as pessoas que você frequenta. Olha as pessoas que você faz amizade. Porque isso vai mudar o rumo da tua vida. Se você somente tem amigos que não prestam, você vai colher coisas que não prestam. Mas quando você começa a conhecer e fazer amizade com pessoas de honra, que têm valor, né, as portas que Deus abre quase sempre são pessoas. Nesse caso, Deus, por exemplo, usou o pastor Lincoln, né, para nos direcionar para Gurupi. Usou essa advogada, né, para fazer o nosso processo de graça. E isso, depois dessa advogada, foi instrumento de Deus para a vida da Greta, que tem nada a ver com Gurupi. Você vai ver no próximo capítulo o que Deus fez, gente, é loucura. Né? O que Deus fez, e você fala, não tem como, gente, é ilógico. Porque esse Deus é um Deus que não tem pares para ele. Né? Ele faz as coisas extraordinárias que não cabe no raciocínio humano. Né? Tá bom? Respondendo a Adri aqui... Essa aqui é a Aline. Não, essa aqui é a Adri. É a Aline. É a Aline? É. Ah, tá. Aline, você lembra como que ele era magrinho? Deus fez um instante. Em 13 dias, o Gabriel engordou 1,3 kg. Doutora Marinês falou pra mim, o que você fez, minha filha? Você inchou ele? Esse menino vai ficar obeso. Né? Deus abençoou mesmo a vida dele. E enquanto ele falava, eu estava aqui lembrando umas coisas, agora perdi o raciocínio, mas já vou lembrar. Agora... eu queria falar que
Nós não vamos, não sei, por enquanto a gente não programou isso, né? Em tudo isso que aconteceu nas adoções, teve vários sofrimentos, não foi só adoção, não. Tiveram várias lutas. Antes do Daniel chegar, em dezembro, antes de ir para o Tocantins, a gente já estava na lista. No mês de março nós fomos para o Tocantins primeira vez. E no mês de junho o Daniel chegou. Mas o dezembro que antecipou esses meses, eu tive um aborto. A gente ainda morava no Eldorado e eu perdi um bebê. Né? Aí aconteceu o meu primeiro aborto. E depois do Gabriel, eu tive outro aborto. E nisso aí eu tenho que falar, porque falando, né, de esterilidade e adoção, nessas épocas eu tomava anticoncepcional. Eu engravidei 3 vezes tomando anticoncepcional, sendo que nem eu, nem o José podíamos ter filhos biológicos. Então, Deus nos mostrando que se Ele queria, Ele nos dava. Era assim. Mas Ele não queria. Mas eu vou falar também para vocês, a nossa oração juntos sempre foi: Senhor, nós queremos que o Senhor nos dê um filho, mas a Tua vontade seja feita na nossa vida. Eu lembro que eu fazia uma oração específica, eu falava: Senhor, eu não quero ser como aquelas crianças mimadas que choram porque querem, e você vai me dar, porque você vai cansar de me ouvir e vai me dar. Eu não quero isso. Eu quero sim, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Então eu quero aquilo que o Senhor preparou. Desde que eu me converti, sempre, Deus colocou isso no meu coração, com certeza. Eu sempre fiz questão, em todas as áreas da nossa vida, que eu queria estar no centro da vontade de Deus, mesmo Ele sendo o mais difícil, mas que um dia, quando eu entrar no reino do céu, Deus não vai me contar que tinha outro caminho que eu tinha que trilhar para entrar no projeto dele, que ele tinha para mim nessa terra. Eu sempre fiz questão disso, e o José sempre concordou comigo. Então, assim, eu sei, né, que em todas as horas, né, apesar do que às vezes você não entende o que está acontecendo, você sofre o que está acontecendo, mas o que sempre me consolou foi essa determinação do nosso coração. Eu sei que Deus acordou com essa oração, concordou com essa oração. Então, assim, a certeza que Deus tem o melhor, mesmo nas adversidades, onde a gente não consegue enxergar, né? O Instagram vai fechar, mas acho que podemos encerrar por aqui, né? Ou tem mais alguma coisa e vamos continuar? Não, eu não sei. Vamos fechar por aqui, né? Deus abençoe. Tem mais, tá bom? Deus abençoe.